se para nascer de verdade fosse preciso encarar o próprio abismo? E se o seu corpo, cansado, adoecido, escondido, fosse o único espelho possível da sua alma? Clarice Lispector escreveu um dos livros mais perturbadores e transformadores da literatura brasileira. E eu li A Paixão Segundo GH justamente quando estava renascendo de mim mesma, no meio do processo da minha bariátrica. Esse vídeo não é só sobre literatura, é sobre a coragem de se olhar, e isso pode doer, mas também pode salvar. Oi, gente, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Eu sou a Marília, aqui nós falamos sobre livros, dá pra perceber. Falamos sobre literatura, falamos sobre vida, e eu peço que você deixe pra mim o like logo agora no comecinho do vídeo, que isso me ajuda demais na divulgação do canal. E se você gostar do conteúdo, curtir aí o que eu tiver pra falar nesse vídeo, eu te convido a se inscrever e vir fazer parte aqui da nossa comunidade, que vai ser um prazer ter você aqui comigo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que é bem íntimo e é quase um aprofundamento do vídeo que eu contei os motivos que me levaram a fazer bariátrica. Mas para isso, hoje nós vamos efetivamente incluir a literatura nesse papo. Hoje nós não vamos falar só sobre saúde mental, sobre bullying, sobre processos de luto e renascimento, mas a gente vai também falar um pouquinho sobre como a literatura pode nos ajudar a digerir tudo isso. Eu acho que muita gente passa por isso e eu acho que é muito interessante quando a gente traz a literatura para nos ajudar a pensar as questões que a gente enfrenta diariamente na nossa vida. Esse vídeo, ele não é sobre emagrecimento, ele não é sobre estética. Ele é sobre dor, ele é sobre corpo e ele é principalmente sobre renascimento. Ele é quase uma continuação, sabe, do vídeo que eu falei sobre a bariátrica, mas aqui nós vamos acrescentar um pouquinho mais nessa discussão para além das questões de saúde física, mental, bullying, luto, tudo aquilo que eu tratei lá no outro vídeo, mas para isso, eu trouxe uma companhia de peso para acrescentar, assim, de vez, profundidade para nossa discussão. Eu trouxe ninguém menos do que Clarice Lispector com A Paixão Segundo GH. Se você já passou por um processo de reconstrução, sabe assim, se você já se sentiu quebrado internamente, essa nossa conversa aqui é para você. E eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa que já se sentiu desse jeito na face da Terra, tenho certeza absoluta disso. Então, fica aqui comigo, vamos levantar algumas questões que a Clarice Lispector debate nesse livro e que ressoaram profundamente na minha alma nesses últimos tempos aí que eu tenho vivido, e eu quero muito conversar sobre isso com vocês, então fica aqui comigo. Vamos começar falando sobre essa obra, né? Essa obra tão importante. Ela foi publicada em 1964 e ela vinha de um período ali, assim, que a Clarice, ela já era uma escritora reconhecida, mas ela estava em um momento muito introspectivo, mais do que o normal. O livro foi escrito em um período de reclusão emocional da Clarice, e ela mesma chegou a citar que esse livro ele nasceu de uma profunda morte íntima dela. E sabe o que mais? Ela disse que depois de escrever A Paixão Segundo GH, ela nunca mais pôde voltar a escrever como ela escrevia antes. Olha o quanto isso é potente para uma escritora do calibre da Clarice Lispector. E ela descreveu que o processo para escrever, produzir esse livro, né, fazer esse livro nascer de dentro dela foi uma coisa tão, assim, intensa que ela chegou a ter febre. Olha isso, gente, olha que coisa visceral. Eu acho que é a palavra que define muito esse livro, ele é muito visceral.
mas ela disse que chegou a relatar, né, que teve esses sintomas após ela concluir a escrita do livro. Então isso a gente consegue perceber que mexeu muito com ela. E dá para explicar por que mexe tanto com os leitores até hoje. Vou ler aqui para vocês o que ela chegou a falar sobre esse livro. Ela disse o seguinte: esse livro nasceu de uma morte interior. A GH sou eu mesma no momento extremo. Gente, isso aqui para mim foi assim, foi quase uma revelação, porque eu me senti assim muitas vezes, como se eu mesma fosse a GH. E já já eu vou explicar para vocês por que eu me senti dessa forma. A gente sabe, né, que a Clarice Lispector, ela foi casada com um diplomata, e esse livro foi escrito num período em que ela estava se separando, né, e estava voltando a morar no Brasil. E foi um período de muita reclusão para ela, né? Foi um período assim de como se fosse um mergulho mesmo profundo na alma dela. E ainda citando a própria Clarice, ela chegou a dizer o seguinte: esse livro é como se fosse o fundo do fundo de mim mesma. Vamos ter vários minutos de silêncio aqui durante esse vídeo, tá? Só para deixar bem claro. Então, assim, o livro, ele é denso, ele é metafísico, ele é um livro, assim, quase como se a gente estivesse caminhando por um labirinto, e aquilo, cada virada, cada esquininha desse labirinto faz a gente se encontrar com a gente mesma. E foi justamente por isso que esse livro conversou tanto comigo e ressoou tão profundamente na minha alma, porque eu li no comecinho de 2025 e eu estava mais ou menos com 4, 5 meses de cirurgia bariátrica. Então eu estava no auge das transformações, das adaptações e dos questionamentos internos mesmo, reavaliando, né, pensando se realmente isso tinha sido uma decisão acertada para mim e se eu ainda estava na fase dos muitos e se eu não der conta, e se alguma coisa der errado, e se, então eu li esse livro realmente em um período de muita ebulição emocional, sabe? Antes da gente entrar efetivamente na minha opinião, né, nos questionamentos que esse livro provocou na minha mente, eu vou ler um resuminho aqui breve da história, porque vocês sabem, eu sempre gosto de contextualizar vocês, porque às vezes pode ter gente aqui assistindo que nunca ouviu falar desse livro. Então, vou ler esse resuminho para vocês, ó. O romance acompanha uma mulher intelectual e solitária que, ao entrar no quarto da empregada que acabara de sair, encontra uma barata. Uma coisa bem inusitada. A partir desse encontro aparentemente banal, ela mergulha numa jornada de desintegração do ego, confronto com o nada e uma busca profunda por autenticidade. A barata se torna um símbolo brutal da matéria, do que é inominável, do que a sociedade e ela mesma tenta esconder. E aí tem um trechinho que fala assim, ó: eu estava em estado de despersonalização, e isso era a verdade que eu temia e que ao mesmo tempo me libertava. Então, quando eu li esse livro, eu estava exatamente nesse momento de me reencontrar comigo mesma, muito mais do que a minha aparência, muito mais do que o número de roupas que eu vestia. Eu estava num momento de tentar me reconhecer no espelho, sabe? Então, quando eu li essa frase, né, que ela diz: isso era a verdade que eu temia e que ao mesmo tempo me libertava, eu tive muitas dúvidas em relação a mudar de vida, né? Em relação a adotar uma nova postura perante mim mesma para a vida, né? Como eu citei lá no outro vídeo, eu vinha de um período muito mal e que começou a afetar o meu físico. Então, enquanto eu estava lendo isso aqui, né, eu estava tentando fazer esse movimento de me reconhecer. Assim como a GH lá, depois de encontrar essa barata ali no apartamento, uma situação totalmente inusitada e que suscita dentro dela tantos questionamentos, eu tava nessa fase de viver esses questionamentos internos,
de mim para comigo, sabe? Não era uma coisa de, eu preciso fazer assim para parecer para fulano, para ciclano. Não, era um movimento da minha alma para minha alma, sabe? Quando eu li esse livro, parece que a Clarice estava falando de um lugar dentro de mim mesma que até eu evitava. E durante muito tempo eu vivi num esconderijo, né? Eu falei pra vocês, eu usava formas de esconder o meu corpo, né? Roupas mais largas, evitava ser fotografada em tal ângulo, de tal jeito. E isso foi fazendo com que eu fosse me fechando, né? Num casulo ali que eu mesmo fui criando e que terminou por me sufocar. Acho que essa é a realidade. E a comida era o meu esconderijo, né? Era o meu lugar seguro, vamos dizer assim. E quando eu decidi romper com isso, né? Romper com esse comportamento totalmente vicioso, né? Desse ciclo vicioso, eu não sabia mais quem eu era. Porque eu estava acostumada a ser aquela que se escondia atrás da comida, atrás da roupa larga, atrás de, enfim, várias coisas. Acho que até um pouco da literatura, essa coisa de fugir mesmo, né? De entrar em um mundo que não era o meu. Eu reconheço que tinha um pouco de fuga, sabe? Nesse comportamento. Tem um outro trecho do livro que diz o seguinte: agora você vai ser quem você é, ou não será nada. Gente, era exatamente essa sensação que eu tive no ano passado quando eu tomei a decisão de fazer a cirurgia. Porque eu pensei, gente, se eu continuar do jeito que eu tô, eu vou morrer. Eu já tô morta por dentro. Eu vou dar um fim no meu corpo físico, né? Se eu continuar me alimentando do jeito que eu tô me alimentando, se eu continuar agindo da forma que eu tô agindo. Então, quando eu li isso da Clarice, parece que foi assim, como se abrisse um outdoor na minha mente e falar: é isso que o seu corpo tá gritando pra você. É isso que você precisa entender, que você precisa ser quem você é e não nada mais, porque eu estava tentando ser um monte de outras coisas que não era eu. E essa frase me pegou, sabe? Porque eu precisava me resgatar. Eu precisava jogar pra mim uma boia, sabe quando é uma pessoa que tá afogando e você precisa jogar uma boia pra ela? Eu precisava ser essa pessoa que ia fazer isso por mim, que ia me jogar a minha própria boia. Então, quando eu li essa frase da Clarice, vou repetir: agora você vai ser quem você é, ou não será nada. Gente, isso ressoou na minha alma, assim, parece que a Clarice estava aqui sentada do meu lado, vendo eu passar tudo que eu estava passando, e era um sopro dela falando pra mim: você precisa ser quem você é, você não pode mais se esconder. Olha como é potente esses diálogos que a literatura traz pra dentro da gente. Não, esse livro, ele é todo perfeito, tá? Ele não tem... Se você tiver nesse momento aí de tentar se reencontrar, isso aqui, ó, é uma leitura poderosa. Vou ler mais um trecho aqui pra vocês. Tive medo de ver a verdade e de que a verdade me visse. O medo era de me encontrar comigo mesma. E aí, quando eu penso nessa frase, eu penso em todo o meu processo, né, que eu tenho vivido no último ano. E eu penso que a cirurgia não foi só para eu emagrecer, ela foi para eu me reencontrar comigo mesma, para eu poder voltar a sentir prazer de me olhar no espelho, para além da aparência. Eu vou sempre bater nessa tecla que vai muito além da aparência. É uma questão de eu poder me olhar e falar: eu sei que eu sou uma mulher que honra a minha vida. Porque quando a gente fala de viver se escondendo, a gente perde muita coisa. A gente abre mão de viver muitos momentos. Hoje, por exemplo, eu não tenho mais a minha madrinha, falei dela lá no vídeo, e sempre que eu puder eu vou trazer essa memória dela pra cá, porque pra mim é algo muito rico, né? Muito caro pro meu coração. E eu não tenho muitas fotos com ela de muitos momentos que nós vivemos que foram maravilhosos, porque muitas vezes eu me lembro de falar assim pra ela: ai, não quero tirar foto, eu tô gorda, eu tô feia.
sabe, eu mesma me privando de ter essas memórias que hoje eu daria tudo para ter, porque eu não estava confortável na minha própria pele. E se você carrega uma dor por muito tempo, essa dor ela passa a ser física também, né? E assim, eu falei pra vocês, né, que eu cheguei num ponto em que o meu corpo estava gritando por socorro. Gente, eu perdi tanto cabelo por falta de vitaminas, por ter uma alimentação extremamente desregrada. Eu quase fiquei careca, sabe? E eu tenho umas imagens, eu vou ver se eu consigo deixar aqui pra vocês, do quanto o meu cabelo caía cada vez que eu lavava. Então, assim, o meu corpo tava tentando gritar por socorro e eu, repetidas vezes, ignorando esse grito silencioso que a minha saúde estava me dando. Vou trazer mais um trecho, porque eu gosto de mostrar para vocês realmente o que tem, o tesouro que tem nisso aqui, para tentar te convencer a ler, se você ainda não leu, ou se você leu, para te convidar a fazer uma releitura aí. Olha esse trecho. A dor era a coisa mais viva em mim, e era ela que me fazia real. Eu vou repetir. A dor era a coisa mais viva em mim, e era ela que me fazia real. Quantas vezes você não sentiu uma angústia aí? Você sentiu um peso, seja por qualquer motivo, e você achava que não tinha nada além dessa dor? Eu me senti assim inúmeras vezes, assim, incontáveis vezes. E é uma coisa simplesmente aterradora. E voltando a citar o luto pela minha madrinha, Gente, foi a dor mais doída que eu já senti na minha vida. É a dor de você perder uma pessoa que você ama. Assim, eu realmente me senti exatamente como a Clarice descreveu aqui. A dor era a coisa mais viva em mim. Parecia que o resto tudo tinha morrido e que só sobrava a dor do luto, da perda, de tudo que eu não ia ter mais ao lado dela, de toda aquela companhia que preenche a vida da gente e que não ia ter mais. Então eu não tinha outra referência, era como se tudo para mim tivesse acabado. E eu já vinha carregando, né, várias outras dores aí ao longo de vários anos, que eu já citei naquele vídeo. Então, se você não assistiu, volta lá para você entender do que eu tô falando. Então, no auge do luto pela minha madrinha, eu não era nada além da dor que eu sentia. Eu não via uma perspectiva de futuro. Eu não tinha nada à minha frente. E aí, eu me vi como a GH. Nesse momento, eu consegui identificar a dor do luto que eu sentia quando eu percebi que eu estava vivendo assim, quase como a GH mesmo, sem nome, sem identidade, uma pessoa em ruínas. Eu acho que eu estava vivendo um processo que eu era uma ruína ambulante. E foi nesse momento que a bariátrica apareceu para mim como uma chance de renascimento. Assim como foi a experiência para a GH de encontrar essa barata no próprio apartamento e desse encontro, ela ir ao encontro de si mesma, foi dessa dor que eu senti aqui com a perda da minha madrinha que eu consegui olhar para o outro lado. Eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei em que momento essa virada se deu dentro da minha cabeça, mas foi aí que a cirurgia apareceu para mim como um resgate de quem eu era. Não de quem eu era, porque eu estava sendo uma pessoa infeliz e péssima para mim mesma há mais de 10 anos, mas era para eu tentar descobrir a pessoa que eu poderia vir a ser. E essa transformação que começou no meu corpo, ela caminhou para muito além, porque hoje eu arrisco dizer que eu consegui transformar a minha mentalidade a respeito de mim mesma. Eu fiz esse movimento que a GH fez ali dentro do próprio apartamento, de se despir de tudo que você acredita, que você acha que você é, e tentar encontrar o que está por baixo,
né? O que vem por detrás dessas camadas que a gente passa anos e anos construindo e que, na verdade, pode ser que não seja quem você é realmente. Isso era o que estava acontecendo comigo. Mais um trecho, vou ler mais um trecho para vocês. Sei que preciso nascer, mas tenho medo de não ser possível. Quem eu era antes que eu me visse? E quem sou eu agora que me vejo? Vocês conseguem sentir o peso desses questionamentos? Eu não sei se é porque eu tô vivendo esse momento de me reencontrar comigo mesma, mas essas questões, quem eu era antes que eu me visse? E quem sou eu agora que eu me vejo? Essa sensação de estar se tornando alguém novo, ela assusta um pouco, né? A mudança, ela assusta, porque a gente tá acostumado a sentir de uma certa forma, a se ver de uma certa forma. E quando a gente sai dessa zona de conforto, é tudo muito assustador, né? Nossa, então eu sou essa pessoa que gosta quando se vê no espelho, que sente orgulho das próprias conquistas, que sente que ainda tem muito que pode avançar, o que pode melhorar. Gente, isso pra mim é tão novo. Vocês não têm noção quanto esse pensamento ele é novo pra mim, porque anos e anos eu passei com a sensação de já deu pra mim. É isso, eu não tenho mais nada a oferecer pro mundo. E toda essa mudança que assusta, né, ela é um convite, né? Porque abrir mão de quem você foi para abraçar quem você está se tornando, isso é você arriscar, né? Porque você não sabe quem você vai ser. Essa pergunta que ela faz, e quem sou eu agora que eu me vejo? Será que eu vou gostar dessa resposta? Será que se eu realmente trouxer esse questionamento para minha vida, eu vou abraçar esse resultado? Eu não tinha essa resposta quando eu fiz a cirurgia. Eu não sabia se eu teria a força necessária para manter os novos hábitos, para desconstruir muitas ideias que eu tinha a meu respeito. Ah, eu não dou conta, eu não consigo ficar sem isso. Eu só como se tiver Coca-Cola. Era minha zona de conforto. E eu saí dessa zona de conforto, mas eu não sabia se eu ia aguentar me manter fora dessa zona de conforto e criar uma outra zona de conforto para mim, melhor, que não me prejudicasse tanto. Então eu arrisquei, eu coloquei todas as fichas que eu tinha em mim mesma e gostei do resultado. Poderia ter dado muito errado, mas deu muito certo. E hoje eu tô aqui 9 meses depois, né, falei pra vocês, com menos 32 quilos e adquirindo ainda novos hábitos e me honrando todos os dias e gostando das novas escolhas que eu tenho feito. E isso pra mim, gente, é como se aumentasse o senso de presença de mim mesma. Não é um medidor de aplausos externos para as pessoas verem e dizerem: "Ai, Marília, nossa, como você emagreceu". É claro que as pessoas vão notar, né, porque é uma mudança bem drástica, mas é uma mudança que eu fiz pra mim. Eu não fiz nem para marido, para mãe, para filho, claro, levei em consideração o quanto eles me amam, mas eu estava sentindo falta de me amar. E mais um trecho, vou ler para vocês. A Clarice escreve assim: a paixão é a força que nos arranca da zona de conforto e nos leva para o desconhecido. E assim, gente, depois que eu perdi a minha madrinha e passei ali pelo processo inicial do luto, eu me peguei apaixonada por viver. Olha como é louco isso, né? Daquele momento de achar que não tinha mais nada pra mim, que tava tudo acabado, que nada jamais ia trazer um sorriso pro meu rosto, ou uma sensação de alegria, de felicidade. Eu me vi apaixonada por viver.
logo eu que tantas vezes eu quis desistir disso, né? Depois podemos falar sobre isso. Não tô pronta ainda, tá? Pra abrir esse tipo de assunto aqui. Mas muitas vezes eu quis desistir. Eu fui essa pessoa que não viu valor na vida. E hoje, quando eu tenho perspectiva de futuro, quando eu sento aqui, ligo essa câmera aqui, venho abrir meu coração para vocês e juntar tudo que eu tô sentindo com essa riqueza que é a nossa literatura, isso aqui dá sentido pra minha vida, sabe? E não ganho nada fazendo isso, sabe? Não tenho interesse nenhum, assim, de... Enfim, não tenho interesse por trás. O meu interesse é simplesmente encontrar gente que vai ver valor nisso aqui também e que vai vir fazer parte aqui dessa comunidade de pessoas que olham para a literatura como um sentido real para a sua vida e que faz você pensar aí nas questões que você vive, que você enfrenta e que você pode respirar aliviado e pensar assim... Tem umas palavras da Clarice Lispector que me definem. E além disso, para a gente iniciar o nosso encerramento aqui do vídeo, tem outro trecho que diz o seguinte: olhar para dentro dói, mas é o único caminho para a liberdade. Posso ler de novo? Posso ler de novo. Olhar para dentro dói, mas é o único caminho para a liberdade. Entende? Por que esse livro me atravessou tanto diante do momento que eu estava vivendo? Eu estava nesse momento de me libertar de todas as amarras que eu mesma tinha criado para mim e me atravessou, sabe? Foi quase como se eu tivesse ali vivendo essa experiência de me reencontrar e tivesse encontrado pelo caminho a Clarice Lispector me estendendo a mão. Porque esse livro, ele não é só sobre uma mulher que encontra uma barata no seu cômodo vazio dentro do seu apartamento. Ele é sobre uma mulher em processo de busca por si mesma. E por isso eu acho que é um livro sobre mim, sobre você, sobre pessoas que a gente ama, talvez, que esteja experimentando essa mesma sensação. E talvez seja sobre aquele momento em que a gente vê tudo desmoronar, mas a gente decide continuar, a gente decide viver. E mais do que isso, a gente decide renascer. Agora, se você já leu A Paixão Segundo GH, me conta aqui o que você achou. Você se sentiu também ser atravessado assim lá no íntimo, na sua alma, por essas palavras que estão escritas aqui? Ou você ficou curioso, nunca ouviu falar, se interessou, quer viver também essa experiência de se reencontrar, de se reconectar consigo mesma? Esse livro, eu acho que ele é esse convite para nós, sabe? É aquilo que eu falei, assim, parece que eu vi a Clarice Lispector me estendendo a mão nesse processo que eu tava vivendo e dizendo, é assim mesmo. Vem, o caminho é esse, é a liberdade, é a gente se pensar, se repensar, quem sou eu agora que eu me vi? E se você estiver aí passando por um processo também de transformação física, mental, interna, enfim, qualquer tipo aí de transformação, vamos fazer desse aqui um espaço seguro para a gente conversar, para a gente trocar ideias, para a gente, quem sabe, se acolher nesse processo. E se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like agora. E aproveita para compartilhar esse vídeo com quem esteja precisando dessa conversa aqui, desse despertar. Eu vou adorar poder trocar ideia com vocês aqui nesse espaço nosso dos comentários. Bom, gente, foi isso. Essa foi a forma bonita como A Paixão Segundo GH me atravessou e conversou diretamente com a minha alma. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilha, deixe seu comentário, deixa eu saber que você tá gostando desse nosso bate-papo aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!